amigos, que alegria estarmos reunidos novamente. Quero agradecer o convite de falar no dia de hoje. Quero dar os parabéns para o trabalho da mocidade do ICEAC aqui de Vilar dos Teles. A mocidade está completando 44 anos. 44 anos que se acredita que o jovem, ele é o nosso futuro, né? O futuro da doutrina, porque o jovem somos todos nós. Sempre tem um jovem mais jovem e tem um jovem que é menos jovem há mais tempo. Então, todos nós que chegamos na doutrina, a gente leva esse trabalho de que aquele que é mais jovem a nós, ele precisa ouvir as nossas experiências, ele precisa ouvir as experiências dos espíritas do passado, daqueles que trabalharam lá na codificação, daqueles que trabalharam na divulgação aqui no Brasil, lá no início, né? Então foram muitos os jovens. E para a gente entender um pouco desse nosso compromisso, nós estudamos muito que a religião ela é necessária para infinitas coisas, né? A religião ajuda o homem a ter fé no momento difícil de sua vida. A religião dá forças em momentos de doença, onde muitos acham que acabou e a religião vem ali, seja no grupo religioso, seja na crença que aquela pessoa carrega. Então a religião ela consegue dar esse aconchego, esse conforto no nosso íntimo de que temos um tipo de relação, de ligação direta com Deus através da nossa religião, através dos nossos hábitos, da forma como a gente conversa no dia a dia com Deus, com a espiritualidade. E na doutrina espírita, a gente, através dos livros, percebemos que o intercâmbio, a comunicação, ela é o tempo todo, desde o sono, quando a gente acorda, que a gente já traz impressões, situações que a gente viveu durante o sono e que muitas das vezes a gente fica o dia inteiro pensando naquilo que aconteceu. E também tudo que a gente estuda, a gente sabe que o nosso meio, né, de ciclo de pessoas, de trabalho, a gente consegue ver que há uma preparação de Deus para que a gente constantemente a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. E um dos compromissos que a gente tem como ser humano de sempre dividir com o mais fraco a nossa força, né? Não estou dizendo que somos fortes, nós carregamos forças, cada um tem sua força íntima em determinado aspecto, em determinada habilidade. Então, na doutrina espírita, a gente aprende que a criança, o jovem, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser orientado, seja no campo religioso, no campo filosófico. A gente precisa ter esse olhar para as imperfeições, né? Em várias passagens da doutrina espírita, em vários livros, a gente aprende que os pais têm compromissos com aquela criança, né? Mas direcionada ao trabalho da mocidade, eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Porque aqui a gente percebe, quem já trabalhou com criança e com jovem, eu digo pré-mocidade e mocidade, percebe uma diferença, uma dificuldade muito grande de se levar a doutrina espírita para esse jovem, né?
Então, no Livro dos Espíritos, na questão 382, ele vem nos explicar que a criança, ela sofre, ela tem um constrangimento, reduz o volume dos seus órgãos. Então, os seus órgãos, eles são ainda incompletos, eles não estão no seu tamanho perfeito. Então, isso acontece, os espíritos respondem, né, a Kardec, que não há um sofrimento, o espírito não sofre, mas que há sim um período de repouso do espírito. Então, o que seria isso? Aquele espírito, seja ele bom ou mal, cruel, no momento da infância, há um repouso de suas habilidades, de suas tendências, de suas buscas, né? Então, pra gente que trabalha na casa espírita, é muito mais fácil trabalhar com a criança, né? Então, o nosso foco foca na criança, que a semente fica, né, lá dormindo quietinha, e quando essa criança ela começa a crescer e vem a pré-mocidade e a mocidade, é onde alguns pais têm a dificuldade de continuar. Por quê? Aí o Livro dos Espíritos, os espíritos também respondem, porque o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Então, se na pré-mocidade, e a gente percebe hoje que não tem mais uma data definida, né? A gente tem uma questão aqui dizendo que a fase infantil, ela vai até os 7 anos, então até os 7 anos a criança, ela é essa docilidade, essa facilidade de prestar atenção, de ouvir as nossas experiências, captar o que a gente quer passar para ela. A partir dessa idade, para alguns, né, pode ser aos 10, aos 11, então quando inicia a pré-mocidade, o espírito que habita o corpinho daquela criança começa a se mostrar. Então, se é um espírito, vamos pensar, se é um espírito que numa vida anterior foi inimigo da doutrina espírita, quando ele chega na mocidade, ele vai trazer todas aquelas acusações, que absurdo, como que você me levou para a doutrina espírita, eu não concordo com isso. Então, o que ele o que ele acredita, ele vai externar. Ele pode até segurar, não colocar para a família, mas a família começa a perceber naquele rosto, naquelas atitudes, uma repulsa. Então, como a gente não sabe, não conhece a essência do espírito daquela criança que está ali convivendo com a gente fica na situação de eu plantei a semente, frequentou a evangelização espírita desde pequenininho, ensinei a fazer prece, ensinei o que deve se fazer, perdoar, fazer o bem. Então, assim, para os pais que tiveram essa preocupação, dá uma certa tranquilidade, a consciência tranquila de que a gente fez no período que era realmente para fazer, né? Só que o que a gente percebe? Que o jovem, geralmente, e temos muitos casos, é só a gente entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vai perceber muitos casos de jovens, muito jovens, com seus 15, 16 anos, pré-mocidade, passando para a mocidade, que abraçam o trabalho da doutrina com tanto amor, com tanta dedicação, que fazem questão de ser protagonista na casa espírita, que não fazem, que não se satisfaz em sentar no banco só no dia da mocidade, só no dia onde os jovens estão. Eles têm uma habilidade, uma facilidade de se
chegar em qualquer trabalho, seja trabalho de passe, seja trabalho de exposição. Tem casas onde jovens de 18 anos já preparam palestras com muita responsabilidade, procurando livros de qualidade, com a consciência de que a divulgação da doutrina é um trabalho sério, né? E eu gostaria de trazer, a gente sabe que o futuro da doutrina está nas mãos, né, dos que estão chegando agora, porque a gente está vivendo o agora. O dia de amanhã, ele pertence a quem, né, estará aqui, mas tivemos ao longo da história jovens, grandes jovens, que fizeram trabalhos maravilhosos para a doutrina, que deixaram livros maravilhosos, exemplos de trabalho maravilhosos, e que a gente foca, a gente admira e a gente tenta, né, correr atrás de fazer igual, de ser um pouquinho parecido, né? Então eu gostaria de trazer o caso da Hermance Dufour. A Hermance Dufour tem uma história assim belíssima. Quem puder, o tempo já é muito corrido, mas quem puder pesquisar a vida dela, é uma jovenzinha, uma criança, se a gente comparar com os dias de hoje. Lógico que aquela época a criança ela tinha um outro tratamento. Hoje, né, 11, 12 anos a gente considera criança ainda, né, prézinha mocidade. E Hermance Dufour, com 12 anos, ela começa a ter premonições, ela começa a ter desequilíbrios nervosos, a sua mediunidade já estava florando. E os pais ficaram sem saber o que fazer, porque o pai católico, o médico da época fez testes em Hermance e realmente diagnosticou que ela estava com uma doença, e que era uma doença que muitos jovenzinhos daquela época estavam tendo. Então ele já diagnosticou logo a doença. Então, e o pai, por ser católico, ele só tinha um caminho, coitado, era a possessão. Então, se minha filha fala histórias que não é da vida dela, que são de vidas passadas, de história que realmente aconteceu, o pai começou, então a minha filha está sendo possuída pelo diabo? Como assim? Isso eu não aceito, né? Então ele rompeu ali com essa crença do catolicismo. Ele era muito católico, mas ele rompeu ali. Não, a minha filha fala coisa boa, ela traz assuntos relevantes que realmente aconteceram. E ele começou a acreditar ali que Hermance sim conseguia se comunicar com os mortos, com espíritos que já estavam, né, no mundo espiritual. E eis que um dia Hermance é convidada pela nobreza, né? Então ela ficou muito famosa, a família dela era rica, era do meio, né, social elevado. Então Hermance, ela nesse dia, ela recebe uma mensagem de Napoleão Bonaparte. O seu sobrinho estava nessa reunião, o Luiz Bonaparte, e o Luiz, ele estava com um questionamento na sua mente. Ele não tinha colocado pergunta, não tinha comentado nada com ninguém, mas ele estava com questionamento sobre determinado assunto, e aquela mensagem respondeu exatamente aquele assunto, né? Era a resposta que ele estava precisando. Ele foi pego de surpresa, mas não teve como ele negar, porque a pergunta ninguém sabia, era uma dúvida que ele queria de fato, e ninguém melhor para saber o que passa nos nossos pensamentos do que os espíritos. Então ali ela ficou conhecida como uma médium séria, né? E Kardec
é chamado no momento em que ela, com 14 anos, olha que história, com 14 anos, Hermance Dufour, ela escreve uma obra toda psicografia, né, toda mecânica, narrando a história de Joana d'Arc. Joana d'Arc, Hermance Dufour, ela coloca um título assim, eu tenho um livro aqui, Hermance Dufour, Vidas Ditadas de Além Túmulo. Então, a Joana d'Arc que foi ditando cada detalhe das guerras, daquele momento, de tudo que aconteceu na França, a Joana d'Arc, e muitos pesquisadores começaram a fazer pesquisas, questionar, e realmente viram que era a própria Joana. E Kardec é chamado nesse momento, e Kardec faz uma nota nesse livro, aqui logo na contracapa, né? Ele vem falar da seriedade dessa obra, que realmente batia as informações. Kardec era muito culto, então Kardec ele sabia, ele conhecia a fundo a história desses grandes homens, né, da história. Então Kardec, quando leu o livro, ele realmente viu, e ele faz uma nota dizendo que o livro era sério, era verdadeiro, né? Então, na noite de 18 de abril de 1857, Kardec prepara uma reunião, uma pequena reunião, na casa dele, no apartamento dele, e convida a Hermance e o casal Dufour, que é seus pais, para participar. Nessa noite, a Hermance recebe uma mensagem belíssima de São Luís, e com 16 anos, aí inicia o seu trabalho junto a Kardec. São Luís passou a ser uma espécie de supervisor espiritual do trabalho deles, né, o trabalho de Kardec. Hermance foi uma das médiuns, das muitas médiuns, né, tiveram outras, mas Hermance começou com 16 anos, muito novinha, a trabalhar com Kardec na codificação, né, espírita. E São Luís, em determinado momento, fala para Kardec que Hermance, ela era uma druideza reencarnada. Kardec, a gente já sabe que ele foi druida, né, numa vida anterior. Tanto que esse nome Allan Kardec vem dessa encarnação, que ele era druida. E druida, no significado, né, no dicionário, significa sacerdote com grande influência política, função de educador e juiz. Então Kardec, ele tinha nessa encarnação uma influência política, ele era um homem de opinião, as pessoas se aconselhavam com ele para aprender, né? Ele era um educador, e juiz devia ser aquela pessoa que determinava como que iriam acabar os conflitos. Olha, estamos em conflito, o que o senhor nos aconselha? Então ele era aquele juiz que ditava como as situações seriam melhor resolvidas. E a Hermance Dufour, ela já naquela época, ela era druideza, uma sacerdotisa celta, educadora e juíza e mulher, né? Então, assim, até nesse mês, né, das mulheres, a gente perceber que na espiritualidade não há essa distinção, né? O que há, sim, é o tipo de serviço. Para eu determinar, para eu colocar em prática serviço, uma encarnação onde vai me exigir que eu tenha um corpo masculino, eu venho, né, eu encarno como homem para conseguir dar conta, né? Mas a gente sabe que características masculinas e femininas a gente só tem aqui, né, encarnado. O espírito não tem sexo,
Então, a gente percebe aqui que tanto Hermance Dufour como Allan Kardec são espíritos muito evoluídos, mega preparados para o trabalho que vieram desempenhar, tanto que Hermance recebeu mesmo muitas mensagens belíssimas que nós temos nos livros, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tem muitos livros. Então, assim, são muitas as mensagens. A Hermance também, ela psicografou muitos livros. Então, assim, pra gente que já estuda, que já tá na doutrina espírita, a gente sabe que para trabalhar e conseguir colocar em prática, né, de forma séria, de forma que obtenha um retorno para a doutrina espírita, há todo um comprometimento da pessoa. A gente sabe que o controle do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente lê, do que a gente busca, das nossas imperfeições. Então, assim, aquele assunto que a gente sempre fala da reforma íntima, percebemos nas vidas dessas pessoas que quanto mais a gente faz o esforço, o trabalho de se melhorar, mais trabalhos aparecem, né? E melhor a gente consegue chegar no coração do outro. Esses espíritos, né, são espíritos que fizeram um grande trabalho, deixaram a codificação pronta, né? A codificação espírita, ela ficou pronta por causa do trabalho desses companheiros. E nós, né, jovens, uns mais jovens do que outros, precisamos divulgar. Mas para divulgar, a gente precisa conhecer que livros são esses, que mensagens que esses livros trazem, né? O que esse livro modificou na minha vida, como que eu posso levar essa modificação para o meu próximo, para que ele também consiga modificar algo dentro dele, que só ele tem consciência do que ele precisa modificar. Então, assim, eu gostaria de deixar, né, essa reflexão de que a mocidade, ela é essencial para a casa espírita, porque é o que vai continuar, né, o trabalho da casa, o trabalho que já é feito. A nossa mocidade está completando 44 anos, a mocidade do ICEAC, Vila dos Teles. Então foram 44 anos de vidas que passaram por ali, que receberam sementes, que com certeza estão brotando em momentos diversos da vida de cada um, né? E a gente percebe que cada vez mais precisamos incluir os jovens em todos os trabalhos da casa. Aquele jovem que se coloca dedicado, realmente interessado em fazer algo, esse jovem precisa ser assim, incluído em todas as atividades, porque eles têm competência para isso, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.